do B, se não me engano. Duas do B? Duas do B e uma do A na sua mão. Só que as pílulas são iguais. Então, o que você vai fazer para você conseguir não morrer, basicamente, considerando que você derrubou essas pílulas? Então, fica a pergunta. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, se alguém já tiver a resposta importante. Então, por exemplo, a pessoa que estava no meu time, acho que tinham 2 pessoas que faziam ciência da computação. E trading de renda variável no Goldman Sachs, basicamente, pensa que vem um fundo, então é um cliente bem grandão, assim, um cara, e ele quer fazer alguma coisa no mercado. A minha área auxilia especificamente em renda variável, ou seja, ação, derivativos. Alguém sabe o que são derivativos? Não, né? Tá. Eu vou passar rapidamente por isso também. Mas a questão é justamente essa. Alice, eu acabei ficando muito nessas pontes, assim, entre... Bom, o pessoal não costuma saber o que é derivativos, mas também o pessoal de lá não sabe o que é... Eu viro e falo, vou botar um negócio em produção. Aí o pessoal não sabe o que é produção, entendeu? Então é um pouco dessa ponte e da oportunidade que existe nessa ponte que eu quero falar hoje. Essa é a resposta. Tipo... Se alguém quer falar a resposta, eu falo a resposta. Vou falar a resposta. Você vai pegar as 2 pílulas que estão na sua mão, as 3 pílulas que estão na sua mão, você quebra elas na metade. E aí, depois que você quebra elas na metade, você pega uma pílula do pote A que você tem certeza que é do pote A. E aí, como você tem as metades certinhas, você consegue organizar. E quando você organizar, você consegue pegar uma do A e uma do B certinho para um dia, e uma do A e uma do B certinho para outro dia. Então, basicamente, é essa a saída. E esse tipo de pergunta acaba ficando nessas entrevistas, e o interessante disso é que, no fim das contas, isso é um algoritmo, de certa forma. É você conseguir montar um fluxo lógico, padronizado, eficiente e correto, que vai funcionar para você. E, nesse caso aqui, funcionaria assim, para mais do que 3 pílulas. Inclusive, a versão original é para 10 pílulas. Isso é legal, porque você olha e fala, isso é exatamente, então, o que seria uma cabeça de uma pessoa que está fazendo um algoritmo, mas é uma pergunta na área de finanças. Então, assim, é para você entrar num banco, numa área, historicamente, que pessoas que cursam economia, por exemplo, pessoas que cursam, no máximo, assim, engenharia, mas não tanto pensando no sentido de computação, necessariamente, costumam ir. Tá. Aí, a ideia é começar a mostrar o que uma coisa tem a ver com a outra. Se vocês olham essas fotos aí, isso é mais ou menos o que parecia uma bolsa, um trading floor, assim, no começo, na metade do século passado. E alguém já viu Lobo de Wall Street? Boa. Tipo, se você olha aquele filme, ele parece mais ou menos com o que seria hoje uma área de trading, só que ele também se você vê na hora que eles estão lá naquela bagunça toda, não tem computadores lá. Só que hoje, o que é realmente um trading floor, por exemplo, ele é cheio de computador. Eu fico, assim, com 4 monitores. E aí que é a questão. De lá pra cá, a gente passou por muita coisa de automação e, assim, sistematização, principalmente da bolsa, e eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas para vocês realmente entenderem as oportunidades que a carreira de vocês pode propiciar para vocês, no sentido de finanças. Enfim, essas são 2 profissões de mercado financeiro. Uma é Equity Research Analyst. Eu fiz... Acho que eu nem botei ali, mas eu estagiei um tempo nisso no Bank of America. E trading. Primeira imagem que eu botei no Google. Aí apareceu isso daí. É bem isso mesmo. Tipo, quando você senta, é mais ou menos isso. Então, você sai de um ambiente que era aquele ambiente que eu mostrei agorinha, de gritaria, tananã, para um ambiente que o cara vai sentar e ele vai ficar, tipo, olhando computadores o dia inteiro. Isso traz uma mudança de perfil muito grande no tipo de pessoa que vai entrar nesse tipo de área e as necessidades que a pessoa, enfim, vai ter que cumprir nessas áreas. Basicamente, tipo, com computador e blá, 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 a gente conseguiu começar a ter acesso a dados com mais agilidade. Então, basicamente, imagina que você é um trader. O processo de decisão de um trader, ou seja, de compra e venda, nananana, ele vai ficar muito mais eficiente a partir do momento que você consegue analisar alguns dados, né? Então, no fim das contas, essas pessoas elas acabam virando analistas de dados no século atual. E isso é uma profissão de programação, um analista de dados. Então, começa a se juntar por aí. Isso daqui, eu vou até ler, porque eu não sei se é decorado, né? São muitas coisas.
Mas tem um guiazinho da Bolsa Brasileira e ele começa a botar assim, algumas coisas que você tem que entender para operar na Bolsa Brasileira. E eu puxei algumas das coisas que tem nesse guia que a gente tem que aprender. E pessoas que não têm nenhum conhecimento em computação, por exemplo, elas não vão conseguir entender muito para onde que vão essas coisas. Mas, por exemplo, o primeiro é o DataWise. Então, é um sistema, tipo, uma base de dados da B3. E a ideia é conseguir disponibilizar os dados tipo, o mais rápido possível para os traders fazerem decisões. Um dos projetos que eu atualmente estou fazendo é pegar isso daí e deixar, tipo, no nosso S3, bonitinho, certinho, botar fazer o nosso front-end legal, mandar e-mail para a galera ver as coisas mesmo. Então, é um pouco dessa necessidade que costuma ter. No meio disso, imagina que, assim, se você é analista de dados, você consegue meio que focar em alguma coisa específica. Então, assim, sou analista de dados de aviação. Né? Então, é mais ou menos essa ideia que acaba sendo o Equity Research Analyst. Então, assim, você pode pensar, ele é um analista de renda variável, então ele pode ter feito economia, mas é bom que ele saiba computação. Da mesma forma que ele pode ser um analista de dados focado em renda variável. Então, seria um pouco essa ponte que eu estou querendo, assim, mostrar para vocês, no sentido de quais habilidades que vocês podem trazer para o mercado. Tá. Ok. A Selic é a nossa taxa de juros básica da economia. A taxa Selic. Veja que taxa Selic não é Selic. E a Selic, na verdade, é uma central depositária de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. E esses títulos funcionam lá de forma sistematizada. Então, no fim das contas, a Selic em si é uma central de processos informatizados. Então, isso que é daí que começam as coisas, na verdade, porque a taxa Selic em si, ela vai decorrer de vários processos que são feitos automaticamente. Então, é um número que a gente olha, analisa todo dia, que, na verdade, vem de processos computacionais. Então, tem também o Puma Trading System, quando você vai efetivamente fazer um trade, enfim, compra e venda. Você pode mexer com esse carinha aí, você usa esse carinha. E um conceito legal, que eu acho, inclusive que uma pessoa que não entende nada de computação, às vezes pode olhar e ficar muito confusa do que está acontecendo, é esse de desmaterialização, que corresponde à situação em que os ativos objetos de guarda centralizada são representados unicamente pelo registro eletrônico. Então, assim, nesse sentido, e no sentido, às vezes, de... Acho que o meu próximo slide vai falar disso. Mas... Aí. De blockchain, por exemplo, essas coisas assim. É bastante interessante uma pessoa de computação estar junto com a gente. Então, por exemplo, algumas das iniciações que eu fiz, uma delas envolveu um projeto com o Itaú, que era um pouco sobre fazer pesquisa em cima do real digital. E o real digital, que a gente chama de DREX, ele vem trazendo muita confusão no mercado financeiro, e por isso o Banco Central começa a trazer alunos e você começa a ter algumas competições que juntam pessoas de finanças e pessoas de computação para conseguirem efetivamente entender quais serão os impactos no futuro na economia acerca do real digital. Ok, isso daqui é o CFA. Então, o CFA, ele chama Chartered Financial Analyst, alguma coisa assim. E ele é um certificado muito, muito importante na área de finanças. Todo mundo que tem esse certificado é considerado um cara muito bom, ele é capaz de trabalhar em várias áreas, as áreas mais bem pagas, esse tipo de coisa. O que acontece? Isso daqui foi uma mudança que, se eu não me engano, é de 2023, que eles botaram no CFA. E entre as coisas, eles botaram Python, ciência de dados, AI e programação básica. Então, isso é uma mudança que aconteceu. Eu acho que eu inclusive estava trabalhando na Bloomberg nessa época. E então urge assim uma necessidade gigantesca de realmente os caras começarem a aprender a programar. E nesse contexto, geralmente o pessoal mais novo é o pessoal que está entrando e está conseguindo fazer algumas coisas. Tem bastante coisa que é relacionada à segurança de informação, enfim, que acaba travando bastante esse processo. Imagina que você está dentro de um banco tradicional. Eu estou no banco tradicional, não estou tipo, no banco assim. Então, o que acontece é que, por exemplo, e eu não estou numa área de programação. Então, para eu poder fazer um scrapping num site externo, botar em produção, só isso já tem tanta burocracia envolvida, sabe? Então, tem todos esses processos e você fala assim, poxa, é a coisa mais fácil do mundo. Você vai chegar no seu PC, você vai fazer, se for um negócio, tipo, tranquilo, mas a partir do momento que você entra nesses lugares, você tem uma série de problemas de segurança.
Tá. E aí, imagina um cara de finanças, ele se depara com uma coisa como essa aqui. Isso daqui é um código, que não é meu, inclusive, é de um artigo importante na área, que chama Forecasting Inflation in a Data-Rich Environment. Assim, me desculpa as caras, mas eu não acho que isso é o código mais bonito do mundo, assim. Mas a ideia desse código é a seguinte: a partir do momento que a gente começa a ter muitos dados bem disponibilizados em algumas bases bem cuidadas, a gente começa a ter novas fontes para a gente conseguir modelar, então fazer um modelo de previsão mesmo, em cima dessas fontes. Então a ideia desse artigo foi, ok, a partir de agora que a gente realmente, assim, na prática, tem dados, e a gente consegue usar esses dados para fazer modelagens que efetivamente signifiquem alguma coisa, será que os modelos principais para prever alguns índices, como, por exemplo, inflação, eles vão ser os mesmos modelos? Já que agora a gente tem mais formas de comprovar essas coisas. E esse artigo, na verdade, o resultado dele é que não. Então, isso é para mostrar um pouco do problema que acaba acontecendo em finanças. Que é assim, poxa, agora a gente consegue programar, agora a gente tem os dados, consegue botar coisas para funcionarem na prática. E quando a gente se depara com essas novas modelagens, a gente percebe que, por exemplo, o novo modelo agora para inflação não vai ser, por exemplo, um ARIMA, vai ser um Random Forest, ou sei lá. Enfim. E é daí que começam algumas das questões. Isso daqui é uma brincadeirinha. Mas é assim, o padre José de Anchieta, ele foi um cara que ele fez o dicionário da linguagem tupi, né? Então, enfim, catequização e tal. A ideia a gente conhece bastante essa frase de que dados são o novo petróleo, mas uma alegoria que eu gosto de fazer na minha cabeça para tentar imaginar essa questão da ponte que a gente tem são que horas? Eu nem sei que horas são. Mas, 12:05? Tá, obrigada. Da ponte que a gente tem, é assim, imagina um português. O português sabe que o ouro vai dar dinheiro para ele, mas ele não faz a menor ideia de como ele vai chegar até o ouro, e ele precisa dos índios, que são pessoas que realmente entendem onde está o ouro, elas realmente entendem, assim, fluxos para chegar lá, sabem tratar e esse tipo de coisa. Basicamente nesse contexto que eu estou inserida, que é de pegar esses dados novos e trazer os dados para as pessoas que são do mercado financeiro, que não têm muita noção. Às vezes, um cara que ele é mais sênior na minha área não faz ideia do que é programação, mas ele sabe que se a gente conseguir encontrar, por exemplo, dados bons acerca de um período de blackout, isso seria um momento em que uma empresa para de poder fazer recompra antes de soltar um resultado trimestral. Enfim, ele sabe que se ele fizer essa coisa, a gente encontrar esses dados, a gente consegue, às vezes, fazer um modelo que possa prever alguma coisa interessante para a gente ter alguma oportunidade de investimento. Então, acaba sendo um pouco dessa jogada que faz com que, por exemplo, na verdade, eu sou a única que é cientista atuarial da minha área, dos novos estagiários. Tinha um engenheiro da computação, um engenheiro elétrico e um engenheiro de produção. Então, a maioria é mais nesse sentido, pelo menos o pessoal que está entrando agora. Então, assim, como que você mostra para essas pessoas onde estão as coisas? Então, você vira para ele e fala, olha, na verdade, você não precisa essas brincadeiras de front-running, insider trading, vou explicar. Front-running é quando um cliente seu sabe alguma coisa, na verdade não, ele vai fazer um trade com base na informação que ele tem. Só que esse cliente precisa de você para fazer essa troca. E quando ele vai atrás de você, você sabe o que ele vai fazer. Então você pode fazer antes dele. Isso é ilegal. Isso se chama front-running. Muitas pessoas, é uma prática ilegal do mercado. A outra que está do lado é insider trading. Você tem uma informação privilegiada, isso é até mais fácil de entender. E com base nessa informação privilegiada, você consegue imaginar qual vai ser o movimento da ação. Às vezes, por exemplo, você sabe que uma empresa X ela tem uma operação que não está tão legal quanto no trimestre passado. Você sabe disso. Então, pode ser que caia, enfim, o preço da ação. Você sabe disso porque o seu cliente, na empresa, blá, blá, blá. E você vai e movimenta o mercado com base nessa informação que você tem. Também é legal. Não pode. Inclusive, se você está num banco, está fazendo uma fusão entre uma empresa e outra, você tem uma série de restrições informacionais. E isso faz com que, inclusive, em bancos, a gente tenha a gente chama até de Chinese walls, enfim, barreiras de informação.
que fazem com que a segurança informacional seja muito, muito, muito forte também no banco. Então é isso. Essas são formas de você ganhar dinheiro legalmente. E a piada é assim, você não precisa dessas formas legais para ganhar dinheiro. O que você precisa é uma boa análise de dados, que é uma coisa que muitas vezes você só não tem. Entendeu? Então, assim, é um pouco dessa oportunidade nova no mercado que eu tô querendo mostrar para vocês. Às vezes, enfim, quem estagia, trabalha, enfim. Legal. Então, é a oportunidade. Uma delas para vocês. Isso daqui é interessante. Foi uma situação que eu acho que representa bem o tipo de coisa que eu tenho que fazer no trabalho. E não foi no trabalho, mas em algum momento eu fui falar para um advogado que eu botei uma coisa em produção. E aí eu virei para ele assim, o que ele virou para mim, né? O que é produção? Aí eu, porque assim, como é que você vai explicar de uma forma que realmente a pessoa entenda essa coisa, uma pessoa que é de humana 100%, enfim. Então, aí eu botei esses pintores aí, porque, na verdade, isso é uma coisa que é importante de fazer. Quando você está num lugar que as pessoas não sabem o que está acontecendo, que é assim, você comunicar com alguma alegoria, alguma coisa. E aí, o que eu fiz nessa situação? Eu virei para ele e falei, olha, imagina que tem vários pintores numa sala, e aí no meio tem, assim, uma obra de arte. E todo mundo está, enfim, trabalhando em cima dessa obra de arte e tudo mais, e as pessoas estão nesses quadros, e elas vão e elas pensam assim, eu quero alterar tal coisa. Aí ela vai, mostra pros carinhas do lado, tipo assim, o que vocês acham? Tal, não sei o quê. Aí eles falam, beleza. E eles vão e alteram essa obra de arte. Então eu falei que nesse sentido é como se fosse nosso código obra de arte. E foi muito legal, eu expliquei isso dessa forma, e expliquei para o meu chefe isso dessa forma. E a partir desse momento eles conseguiram entender várias vezes quais eram os processos que eu estava fazendo na área. Então, assim, esse tipo de comunicação, principalmente de finanças, porque no fim das contas eu estou falando aqui de programação, mas o meu curso também é muito focado em estatística, em modelagem e tudo mais. Então, são muitas coisas que as pessoas não têm noção mesmo. Então, esse tipo de comunicação é muito importante durante o trabalho em si. Principalmente numa situação de um setor que está passando por uma inovação tão grande quanto é o setor do mercado financeiro. Aí eu trouxe alguns exemplos práticos de algumas coisas que algumas pessoas fizeram. Eu cheguei a conhecer esse cara aí. E ele é o Guilherme Palhares. E ele era um dos únicos analistas que sabia programar quando eu entrei no meu primeiro estágio. E foi muito legal, porque ele analisa setor de carne, frango, essas coisas. E a ideia dele foi basicamente ir atrás dos dados e conseguir fornecer eles e monitorar eles em tempo real de uma forma que ninguém conseguia fazer. Então, esses resultados que ele conseguiu, que foram 300 bases de dados, 1.500 indicadores, um monitor de carne de frango que analisa do remonte, está escutado ali, remonte até abaixo dos peitos de corte, são coisas importantes para esse cara. Ele é um analista de renda variável. Então, esses analistas eles costumam ter um modelo, é o modelo mais robusto de precificação de uma ação de um setor específico que você vai encontrar no mercado, se você estiver especificamente num grande banco. E aí, o que acontece? Esse cara, ele precisa ter a maior quantidade de dados, principalmente históricos, para ele conseguir olhar melhor quais as melhores formas de projeção de receita. E ele foi uma das pessoas, mais no começo, aqui no Brasil, inclusive, que fez esse tipo de monitoramento em Equity Research no sell side, ou seja, nesses grandes bancos que tem muitos entraves computacionais mesmo. Tá. E aí aqui é um modelo bem simples. Esse é um dos modelos mais simples que uma pessoa pode fazer, assim, para precificar, às vezes, uma ação. Na verdade, a inflação, tem muita gente que usa esse modelo. É sempre bom você botar esse modelo, que ele é um modelo base, benchmark, para fazer as coisas. E ele é um modelo autorregressivo integrado de média móvel. Então, o que é um modelo autorregressivo integrado de média móvel? Você tem que separar. O autorregressivo é uma coisa, o integrado é uma coisa, o média móvel é uma outra coisa. Então, um modelo autorregressivo, ele vai depender, em alguma instância, daquele mesmo dado, só que no momento anterior. Então, tipo, qual é o preço do meu violão? Eu não sei, mas eu sei que ele é mais ou menos o preço que ele estava em 2020. Tipo, então isso é uma recursão. De certa forma, é uma recursão. Dá para fazer isso recursivamente, inclusive. Então, isso é a parte autorregressiva. A parte de média móvel é um componente estocástico que é tipo assim, tem uma parte que é explicada pelo valor de antes, mas tem uma parte que é um pouco aleatória. E essa parte um pouco aleatória também pode depender da aleatoriedade nesse ponto do tempo e no ponto anterior. E
Isso é a parte média móvel. E a parte da integração tem um pouco a ver com você deixar os dados um pouco mais assim tratáveis. Então, eu não vou. Isso daqui tá bem teórico a ideia. Eu estou mostrando ele bem teórico, mas depois eu vou mostrar o código dele. Mas assim, aqui tem algumas coisas que você consegue ver. Então esse B, ele é um operador lag. Então quando você vai estudar, você vai olhar e falar assim: o que é isso? Ele vai basicamente dizer: esse é o dado, só que esse é o dado um momento atrás. Sabe? Esse é o dado um momento atrás. Então você está pegando essas coisas que estão nesses livros matemáticas e tal e tentando transformar em computação de alguma forma. A parte de deixar estocástico, ou quer dizer, de deixar homocedástico, o dado, é a parte de integração. É uma palavra meio chata. Mas imagina que você quer dados que tenham alguns dos seus índices, enfim, constantes ao longo do tempo. Isso sendo uma média constante ao longo do tempo, uma variância constante ao longo do tempo, e a covariância entre dois momentos do tempo constante, independente do lugar que você for na sua série. Aí você olha e você fala, pô, legal, teoria e tal, seria muito bom se na prática tipo, tudo fosse exatamente assim, e na prática não é. E a ideia é assim, a gente sempre conseguir trazer alguns desses dados para alguns dos modelos para conseguir explicar alguma coisa desse futuro. A gente prevê o futuro? Não, porque ninguém é cartomante. Não estamos prevendo o futuro. Mas a ideia é você efetivamente conseguir fazer alguma inferência, às vezes, acerca dos dados do futuro. Isso se engloba em várias áreas. Assim, se alguém já tiver ouvido falar de high frequency trading, você pode fazer esse tipo de coisa. Se alguém já tiver ouvido falar em market making, você pode fazer esse tipo de coisa. Mas você também pode fazer numa área normal de análise de renda variável ou em trading de renda variável. São modelos que você vai... No mínimo, a interpretação deles vai ser importante para a sua análise. E a interpretação deles, principalmente no estudo que realmente bota as coisas na prática, envolve você entender um código. Naquele caso, é um código em R. Nesse caso, é um código em Python. Isso eu não vou abrir todas as coisas, mas isso foi um modelo autorregressivo na prática também. No fim das contas, atrás das funções, você vai ter vários cálculos, enfim, transformações, operações matriciais para as coisas ficarem um pouco mais eficientes. Mas, para uma pessoa que trabalha na área, é importante, pelo menos, você conseguir ler e conseguir relacionar cada algumas dessas funções com o que seria aquela coisa que está naquele papel. Sabe? Isso é uma coisa importante. Tá. Aqui, eu tinha falado que aquele modelo é um dos modelos um pouco mais simples. Tem um modelo que ele é um pouco mais historicamente conhecido, e ele se chama Black-Scholes, e ele é um modelo para precificação de opções. E eu não vou explicar exatamente o que é uma opção, mas vou explicar o que é um derivativo. E opções está contido em derivativos. Tá? Então, você tem derivativos como contratos, e o preço desses contratos está vinculado ao preço de um ativo objeto. Então, por exemplo, é um contrato que ele está vinculado ao preço de uma ação. Tipo, é isso. E um modelo de precificação de opções famoso é o modelo Black-Scholes. E, no fim das contas, você vai sentar lá, você vai ser um analista, e às vezes tipo, o cara já vai ter implementado o Black-Scholes e você vai estar só olhando assim, o que saiu daquele Black-Scholes. Isso até pode acontecer. Mas é importante você tanto ter noção do fluxo do modelo, quanto ter noção do fluxo de código, para você conseguir entender pelo menos o tipo de problema que pode incorrer quando o cara atrás estiver fazendo aquela coisa, tipo no back. Então, por exemplo, eu já vi situações em que eu ia fazer um ARIMA, e o problema do ARIMA não estava vindo os cálculos certos, só que o problema do ARIMA era uma coisa ultra computacional, de tipo, um NumPy array que não estava certinho no lugar que estava, e aquilo ali acabou gerando outro cálculo. Uma outra situação que eu mexi em Julia foi um problema de int big int, que cagou os cálculos também. Então, tipo assim, são algumas das questões. Eu botei esse gráficozinho aí porque ele é bonitinho, mas ele é importante, que ele é uma superfície de volatilidade. E ele é uma forma de você, enfim, olhando para essa curva, conseguir entender onde você vai precificar sua opção, com quais parâmetros você vai precificar o custo daquele seu contrato, considerando o que você atualmente está vendo no mercado. Aqui são alguns livros mais antigos. Muita gente acaba fazendo o quê? Pegando esses livros, esse daqui, por exemplo, derivativos, tentando implantar algumas coisas dessas. Enfim, pode ser Stata, Python, Julia, o que você quiser. Geralmente, nessas faculdades, o pessoal usa mais R, mas tem, principalmente em mestrado de finanças, as pessoas estão usando bastante Julia, isso está acontecendo bastante. E nas
no mercado pedem muito Python e pedem muito VBA, o que é uma tristeza, mas tipo, é o que a gente pode fazer. Ok, isso é interessante, porque vocês tiveram 2 palestras sobre segurança sobre cybersecurity. E, assim, a gente tem uma linguagem proprietária no banco, atualmente, que se chama Slang. E essa linguagem, ela... Enfim, um dia eu fui perguntar para que a gente tinha essa linguagem. Tem vários motivos. Ela é uma linguagem otimizada para a gente conseguir, enfim, pegar os dados que a gente precisa mais rápido. Então, spot, tananã, tananã, tananã. Mas tem questões de segurança da informação também. Tipo, no fim das contas, é uma linguagem que ninguém conhece. Tipo, a não ser que você esteja lá dentro, sabe? Então, não existe, tipo, você chegar e virar para uma pessoa, copiar e colar aquelas coisas e passar para aquela pessoa aqueles dados, tipo, a pessoa entender de pronto o que está acontecendo. Isso não vai, é impossível. Então, isso acaba gerando uma necessidade também do cara entrar lá, aprender a programar e fazer as coisas dentro da casa, sabe? Não só isso, assim. Eu botei alguns dados aí só para representar mesmo o quão é importante a gente ter segurança em instituições financeiras, porque, na verdade, muitos dos crimes, tipo, enfim, ataque de ransomware, por exemplo, eles são em instituições financeiras, porque é onde você pode mais lucrar com isso, naturalmente, e seguros e tudo mais. Uma outra parte do dia a dia, que é um pouco mais sem graça, mas eu vou falar dela rapidamente, é assim, quando você está num banco, você muitas vezes tem pessoas que elas sabem usar Excel e não sabem programar. Então, o que você precisa fazer num contexto como esse, às vezes, é acabar realmente tendo como output final ser um Excel. Às vezes, aquilo vai ser uma coisa muito mais simples do que você fazer um dashboard, que a gente também faz quando precisa. Vai ser muito mais simples do que isso. Então, tipo, pô, não vou precisar de um TypeScript da vida, de um JavaScript da vida, mas vai ser muito eficiente e vai solucionar o seu problema, porque do seu lado, tipo, seu cliente final sendo o seu colega do lado, ele vai, enfim, já conseguir interpretar com o Excel o que você está fazendo. E também é importante entender que a urgência dessas ferramentas agora, ela tem muito a ver com esse boom de dados e com a incapacidade do Excel de segurar as coisas, né? Muitas das coisas, elas ainda são super resolvíveis pelo Excel. Mas no caso de finanças, cresce mais e mais a necessidade de pessoas que programam em área de mercado financeiro tradicional. É isso. Que horas são? Acabei na hora. Tem tempo? Tem quanto tempo? Eita, falei muito rápido. Não, enfim, vamos conversar então. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Como eu falei muito rápido, então podem perguntar aí com tranquilidade. Oi. Qual é o seu nome? Oi, Fernando. Belíssimo, tem muito a ver com... Tem exatamente a ver com o que eu estava mencionando por cima, na verdade. Porque essa área que você falou, do cara que vai lá e ele olha específico... Você falou óleo? Não sei. Enfim. Esse é justamente um cara de Equity Research, em tese, o Equity Research Analyst. Na minha experiência... enfim, eu fiz alguns desafios de research focados nessa área para alguns dos bancos. E se você olha mesmo esses próprios desafios, estando fora do mercado, mas vou falar já do mercado. Se você olha mesmo esses, você vê que as análises, elas são assim, puxando uma coisa de um computador, tananã, tananã, tananã. Então o cara, assim, às vezes ele não tem nem noção do quanto ele pode confiar naquele dado. Aí você olha e fala, ok, como que você olha no mercado na prática? Eu estagiei no time de dados da Bloomberg. A Bloomberg é uma plataforma que é a plataforma mais usada por essas pessoas atualmente no mercado financeiro. Ela ajuda, mas existem alguns problemas que o cara vai usar a Bloomberg e ele não sabe muito bem como resolver. Então, o primeiro problema eu posso realmente confiar nesse dado? Porque a questão do dado estar muito bom, ela é muito séria, sabe? Então, se você é uma pessoa que não programa, você não consegue ver, ou pelo menos entender o quanto você pode confiar naquele dado ou não,
se você não faz um scrapping, enfim, você mesmo. Começa por aí. Isso vale tanto para a Bloomberg quanto se você tiver um time externo dentro do banco fazendo os processos de scrap que você precisa. Entendeu? Então tem um pouco essa questão da confiança. Dito isso, no geral, atualmente as pessoas usam muito a Bloomberg. Só que o que acontece é que a mensalidade da Bloomberg é cara. Então, muitas vezes, ou você vai dividir esse acesso, então o acesso fica um pouco mais preso quando você for analista, e se você for estagiário, você pode nem ter. E isso são as empresas grandes. Imagina que as empresas pequenas, às vezes o cara não consegue fazer nenhum desses. Então, às vezes você pode ser um buy-side. Se eu falar buy-side é porque as empresas costumam ser menores, tá? Então, assim, se você vai fazer uma... Passou um mosquito aqui. Se você vai fazer equity research, análise de renda variável, enfim, no buy-side, talvez seja muito interessante você conseguir fazer tudo sozinho, porque você vai abarcar coisa suficiente numa empresa pequena. Então, tem um pouco essas diferenças. Foi a partir daí que o Palhares, ele é justamente dessas áreas que você falou, que é o rapaz que botou 1.500 dados setoriais, blá, blá, blá. Ele, como pessoa, ele acaba garantindo uma confiabilidade muito maior, por ele estar por dentro de todo o processo, tipo, vertical, vamos dizer assim, do dado, tipo, de onde ele vem até onde ele vai, entendeu? Boa? Dúvidas? Ele? Boa. Bom dia. Oi. Eu gostaria de saber um pouquinho mais, você está mostrando, né, como você integra a computação com as finanças, mas eu queria saber um pouquinho mais de como é que você consegue pegar esses dados, porque como você tem que analisar vários, acredito eu, né, que você tem que pegar dados de várias bolsas de valores e outras empresas, como é que funciona para coletar esses dados e você começar a usar eles? Se eles já te entregam pronto, de certa maneira, ou se você tem que ficar caçando por aí, se você é essa pessoa também que caça esses dados e entrega para os outros. Saber um pouquinho mais se existe API específica para esse tipo de coisa. Tudo que você falou acontece. Então, tanto ele chega em mim, algumas vezes, e às vezes eu vou olhar. Então, por exemplo, tem alguns dados que a gente tirou direto da B3 que são antigos. Então, eles já chegaram em mim em algum momento, porque algumas pessoas lá atrás já fizeram os processos de integração necessários para a gente conseguir puxar esse dado. Só que, por exemplo, atualmente o DataWise, que é uma API da B3, e essa API não está agora no mercado uma coisa tão bem integrada em nenhum lugar, na verdade. Vem surgindo, e o que está acontecendo? Eles estão saindo desse processo histórico de botar tudo naquele outro lugar, que internamente, pelo menos no banco, a gente já tinha estruturado com o time de engenharia, tudo certinho, e o que eles estão fazendo agora é botando tudo nessa nova estrutura deles, a nova API deles. Então, literalmente agora o que está rolando é eu pegar umas coisas, salvar no S3 para a gente conseguir usar por meio da linguagem do banco os dados que saem dessa API. Mas, assim, também existe, vamos dizer, a gente tem times que são só de programação. Isso acontece dentro do próprio banco. Vocês vão ver uma galera que faz engenharia da computação e vai ter um time que vai ser de engenharia de market making sistemático, vai ser engenharia... enfim, tem vários nomes. O próprio time, a Bloomberg, eles segmentavam inteiro como time de engenharia, por exemplo, que era o pessoal que funcionava no front-end da Bloomberg em si. Enquanto eu estava no time de dados, que era mais a galera da curadoria. Mas o que acontece é que a necessidade ela é tão grande que muitas... E também, assim, não só a necessidade da gente conseguir se adaptar a tudo rápido o suficiente, mas também a necessidade de eu ter certeza absoluta que aquele dado está certo, que é a mesma coisa que eu acabei falando para ela, que faz com que você esteja fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Tanto olhando assim o histórico e vendo o que você já tem, vendo se você pode confiar nele, vendo as novas possibilidades e vendo se você vai integrar essas novas ou não. Se o seu time acabar sendo o time que vai fazer aquilo o mais rápido possível, faça, sabe? Porque, enfim, é uma vantagem perante a competição e acaba sendo bastante nessa linha. Atualmente, nas que eu mexi, eu acabei mexendo assim... a gente tem a Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil, a CVM. E a CVM, ela é bem organizadinha.
tipo, bem bonitinha mesmo. Se você realmente pensar e abstrair o suficiente para você consegue fazer o ETL bem certinho e aquilo vai chegar bem bonitinho onde precisa chegar. Só que se você pega, por exemplo, a Superintendência Financeira da Colômbia, que eu já tive que mexer também. Foi horrível. Assim, não é uma experiência que eu recomendo para ninguém. Porque às vezes o negócio está muito antigo e muitos dos dados... Isso também acontece bastante, né? Os malditos PDFs. Muitos dos dados, às vezes, estão em PDFs. Então, por exemplo, se você pega a Bloomberg, tem times que eles vão pegar e eles vão fazer algumas coisas na mão desses PDFs, o que não for resolvido, entende? Então, a questão é muito... A necessidade é tão grande que, atualmente, inclusive aqui, principalmente no Brasil, a gente não tem mão de obra suficiente para abarcar tecnicamente essas necessidades. Então, é um pouco por aí. E aí, gente? Oi. Primeiro, é mais para pedir para você comprar uma coisa. Quando você fala modelo, não sei se todo mundo entende, mas quando fala very knowledge base IA, basicamente tentar aproximar dados de entrada a um dado de saída, fazer uma função para tentar prever Sim. os outros dados. Sim, eu acho, tipo assim, essa palavra a gente acaba usando bastante, modelo, mas se você pensar no sentido matemático de função, assim, eu quero explicar os dados por meio de uma função, faz todo sentido também. Pode continuar. Sim. Você falou que é difícil ter outras pessoas que sabem computação por meio de finanças. Eu já tentei consumir a API do Web3 e eles recomendam para consumir uma máquina com 32 GB de RAM, uma máquina super parruda e tal. Como você convence o seu time, tipo, olha, eu preciso de uma máquina muito foda aqui para rodar tudo isso, e eles nem sabem resolver isso. Cara, essa pergunta é muito boa. É porque, assim, eu não acho que você é a melhor pessoa para responder essa pergunta específica, porque eu sempre estive, assim, as minhas experiências todas foram empresas muito grandes, que tinham caixa suficiente para fazer, enfim, qualquer coisa que a gente precisasse. Então, se eu virar e falar assim, eu preciso tunar meu computador para fazer XYZ, eles vão aceitar. Se eu falar... E, assim, atualmente a gente tem uma máquina que é da B3, entendeu? No Goldman. A galera tem as máquinas lá. Então, assim, no sentido de uma grande empresa, às vezes esses fluxos, e assim, ainda é muito difícil, porque às vezes tem que abrir uma autorização e vai passar para um outro time, e tem toda a burocracia que deixa de ser computacional e você se perde assim, na parte burocrática mesmo. Mas em empresas grandes costuma ser mais tranquilo. Se você for para uma empresa pequena, nunca estive, mas eu imagino que isso deve ser muito, 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 muito mais difícil. E assim, eu também já tive em um time que realmente, assim, atualmente o time que eu tô, o pessoal já tem um pouco mais de conexão, comunicação mesmo com os outros times. Mas se, por exemplo, você está num lugar que a comunicação não é tão boa, Equity Research é uma dessas áreas que você tem que ficar trancado numa caixinha, numa salinha, entendeu? Tipo, porque é informação privilegiada passando o dia inteiro, então você realmente fica isolado. Nesses casos, tem chance de só você não conseguir mesmo e isso atrasar anos nos processos da área. E esses casos existem hoje, sabe? É uma coisa que existe no mercado. Mais alguém? Quer dizer, respondeu a sua pergunta? Tá, boa. Eu só tenho uma última pergunta aqui. Você estava falando de algumas linguagens que você usa e já usou, e você comentou sobre Julia. E eu só ouvi falar de Julia uma vez na minha vida, que era sobre que a NASA usa, que usa para modelos astronômicos. Eu não sabia. E eu, na verdade, pensando que a Julia era só para isso. E por que você usa a Julia? Porque parece que isso é bom no mercado financeiro. E assim, também, eu não sei o quão afeta-se já que é um mercado ágil, não sei como é que funciona direito, mas se influencia também programações rápidas. Então, tipo, a linguagem C é muito rápida, mas a Julia não sei como é que... Então, eu já fiz esse teste comparando com C algumas coisas que eu precisava fazer, sabe? E Julia ficava bem mais rápida, tipo, no sentido de fazer alguns cálculos mesmo bestas que eu precisava, comparando com C não, foi mal. Comparando com... Perdão, gente. Eu comparei com C e com Python.
geralmente as pessoas usam Python, certo? Python ficava bem longe e perto ficava Julia C. Tipo, nos testes que eu fiz, entendeu? Então, Julia eu acho legal, tipo, pro mercado financeiro. Primeiro, por isso, ser um pouco mais rápida mesmo. Não tem muita comunidade agora, mas muitas das pessoas que estão mexendo é uma questão de comunidade mesmo. Estão fazendo biblioteca, tipo, específica para modelagem boa, sabe? Então, assim, ter essa integração específica para modelagem é legal também. Enfim, esses modelos aí que eu mostrei. Tipo assim, o meu primeiro projeto foi fazer um Black Shows em Julia. E, mano, já tinha muita biblioteca muito bem feita, tipo, pra fazer os Black Shows. Só que, também, uma coisa que eu acho importante no mercado, considerando que muita gente não tem conhecimento, é que não é uma linguagem muito difícil de você ler e entender. Tipo assim, tem gente que não programa, que entendeu, por exemplo, o Slang, que é a nossa linguagem proprietária. O Slang é um pouquinho mais difícil que Python já, ok? E tipo, Julia, eu considero, assim, pelo menos de leitura, mais fácil do que Python. Eu considero mais fácil do que Python. Só que aí, enfim, tipo, por Python ter muita comunidade, você poder chegar no Stack Overflow rapidamente resolver o seu problema, isso fica muito mais fácil a sua vida, né? Mas, tipo, Julia não vai ter isso. Vai ser, tipo, você e Deus. Mas ela é muito boa de realmente você ler as coisas rapidamente. E tem uma besteira que matemáticos gostam. Que é, tipo assim, você consegue botar o alfabeto grego bonitinho, tipo, escrevendo, sabe? E o alfabeto grego ele é muito usado em matemática. Então, tipo, às vezes, se você quiser representar alguma coisa, por exemplo, um delta, um gama, um rho, um vega, que são algumas das derivadas parciais que você, no Black Shows, já vê em qualquer lugar representando com essas letras gregas. Se você no código botar as letras gregas, você já vai facilitar 1000 vezes a leitura da pessoa. Então, tem um pouco dessas coisas. É uma coisa bem teste, assim. Então, eu vejo, por exemplo, eu já conversei com o pessoal do IME, e um pessoal do IME lá da USP mexia bastante com Julia, mas na minha faculdade, tipo, tem pouca gente que mexe, e tem alguns professores, e aí já é uma galera com PhD, que vem pedindo alguns trabalhos pro pessoal fazer em Julia. Realmente para fazer algumas comparações. Então, é isso. É isso. Tem uma outra. Tem uma última pergunta lá em cima. Aprendam a falar. Não, tipo assim, eu gosto de todo mundo de computação. Sempre fui muito amiga do pessoal de computação. Mas, tipo assim, conseguir se comunicar é uma coisa muito, muito importante. Principalmente, como eu mencionei, nesses lugares que, tipo assim, e eu acho que eu já frisei tipo, várias vezes, que realmente as pessoas às vezes não entendem as coisas. Então, assim, você conseguir, às vezes mesmo que falando com seu tio acerca do que você está fazendo, sei lá, você conseguir comunicar as coisas, entender o que é uma entrega palpável para outra pessoa ver, eu acho que isso é muito importante. Mas eu também acho, assim, estudar um pouco acerca do mercado, e tem muitas coisas que, por exemplo, eu percebo que às vezes o cara de finanças, de programação, eu conheci um menino que era assim, um cientista da computação, que fazia vários programas, vários modelos, só que às vezes ele não sabia termos específicos de comunicação que em finanças são importantes, e isso fazia com que ele não conseguisse fluir direito de um lado para o outro lado, sabe? Então, aprender um pouco isso, mas eu realmente acho que, assim, é mais uma questão de soft skills. De, tipo assim, como trabalhar com equipes interdisciplinares, por exemplo. Esse tipo de coisa eu acho que é bem, bem importante, principalmente para quem já está fazendo um curso tão técnico quanto, no caso, ciência da computação e engenharia da computação, que eu acho que é todo mundo aqui. Desculpa se eu estiver errada. É isso. Uma salva de palmas, pessoal.